A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 6 e versículo de número 46, que diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda a vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra. Aqui nós observamos, irmãos, o quanto é importante e essencial a gente obedecer a palavra do Senhor. A gente obedecer às ordens dele, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não compreenda. Por quê? Porque obedecer a Deus muitas vezes vai parecer ser mais trabalhoso, cansativo. Vai parecer que não vamos ter êxito na direção que Deus está nos mandando ir. Mas nós podemos obedecer com uma certeza. Aquele que nos manda garante. Aquele que nos ordena a fazer o que ele está mandando vai rabaia cantorasto se responsabilizar por nós nos mínimos detalhes. O Senhor, ele diz para você: não queira ser somente um ouvinte da palavra, mas seja uma pessoa praticante. Seja uma pessoa que pratica o que Deus lhe direciona. Aleluia. Tem muitas pessoas que buscam a direção de Deus. Deus traz a direção, mas não obedecem às ordens de Deus. Não obedecem àquilo que Deus designa, que Deus manda. E o Senhor está dizendo para nós que nós precisamos ouvir e obedecer. Nós precisamos ser semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Ou seja, alguém que trabalhou mais, arraia cantorasturiando, alguém que fez algo mais bem firmado. Mas a Bíblia diz que quando veio a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, não pôde abalar. Por quê? Porque a casa foi bem construída. Se nós ouvirmos a palavra do Senhor e obedecermos, não tem como dar errado. Raia cantorasturiando. Até aquilo que era para dar errado dá certo quando você está debaixo do propósito de Deus. Agora não vai ser fácil você obedecer. Não vai ser fácil você fazer o que Deus lhe ordena. Você vai observar aqui que era muito cansativo. É a pessoa que iria construir uma casa segundo a palavra de Deus iria se cansar mais do que o que fez com imprudência. Do que o que fez de qualquer jeito. O que fez de qualquer jeito, o homem que agiu com insensatez foi aquele que fez a casa sem alicerce. Ou seja, fez de qualquer jeito. Deus não nos chamou para a gente agir de qualquer jeito. Eu não sei o que você está fazendo, mas Deus está dizendo: faça com excelência. O que Deus colocou aqui na palma da tua mão, você tem que dar o melhor. Aí a cantorasturiando. Se eu quero que Deus trabalhe por mim, eu preciso ser obediente à ordem dele, à palavra dele, ao desígnio dele e outra coisa. Eu preciso estar pronto para ouvir a palavra e obedecer. Não é somente pedir um direcionamento a Deus. Aí Deus vai lá pela misericórdia, traz um direcionamento para minha vida, eu vou lá e faço o que eu quero. Não, é claro que isso vai dar errado. Aí depois eu não vou poder querer pedir a Deus que Deus conserte o que eu mesmo baguncei, sendo que ele me deu a direção. Você lembra de Saul? Deus disse para Saul que era para ele destruir tudo ali em Amaleque. Mas o que foi que Saul fez? Saul poupou o melhor do rebanho e livrou o rei Agag, que era o rei de Amaleque. E Deus fez o que, irmãos? Rejeitou a ele. Rejeitou a Saul, por quê? Porque Saul foi desobediente. Saul sabia o que era para fazer, mas não fez. A gente às vezes sabe o que é para fazer, mas não queremos fazer porque pensamos que o nosso jeito é melhor. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: acorde, porque é uma realidade. Deus quer lhe poupar de dores futuras. Faça o que ele está lhe mandando. Declare comigo: eu não quero ser somente ouvinte do que Deus ordena, eu quero ser praticante. Eu não quero ser somente ouvinte do que Deus ordena, eu quero ser praticante. Não seja somente alguém que ouve, mas não pratica. Não seja somente alguém que pede a direção, mas não obedece.
Saul tinha a direção de Deus. Deus disse a ele o que era para ser feito. Mas ele resolveu fazer segundo a vontade dele. E Deus desceu do céu para impedir a ele? Não, porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. Mas veio consequências para Saul. Porque tudo aquilo que nós fazemos fora da direção de Deus vai ter consequência. Ou seja, o rio vai arrojar contra a casa e ela vai desabar. Por quê? Porque não vai ter estrutura. Tudo que nós fazemos, irmãos, obedecendo a ordem de Deus, tudo que nós fazemos debaixo da direção de Deus, a gente tem estrutura. Aquilo que estamos fazendo está debaixo da palavra, tem estrutura. Nós não precisamos nos preocupar quando estamos obedecendo o desígnio de Deus. Quando Deus lhe disser, vá por aqui, pode ir tranquila. Ah, irmã, mas é porque eu achei que o melhor caminho era o outro. E Deus está dizendo, vá pelo que eu te falei, porque eu sei o que está lhe aguardando amanhã. Eu sei o que está lá na frente te esperando. Irmãos, Deus sempre sabe o que é melhor para a nossa vida. E é por isso que nós temos que obedecer. O Senhor disse aqui, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Ou seja, vocês não obedecem às minhas ordens e querem me chamar de Senhor. Nós não podemos agir como os hipócritas que falavam e não obedeciam, que ensinavam e não viviam. Mas nós precisamos ouvir a palavra e obedecer. O meu Deus me mandou fazer isso, mesmo que seja dolorido, eu vou fazer. Mesmo que eu tenha que renunciar à minha própria vontade, o que Deus me ordena é melhor do que o que eu quero fazer. Você sabia que os desígnios de Deus sempre são melhores do que aquilo que você pensa que é bom para sua vida? Quantas coisas você já pensou que era bom para sua vida e depois você viu o resultado e você disse, meu Deus do céu, não era nada daquilo que eu pensei. Eu tenho certeza que você tem alguma experiência, todos nós temos. Uma experiência de alguma coisa que a gente pensou que ia dar certo, que ia ser tudo lindo e depois tudo deu errado. Depois nós olhamos e pensamos, meu Deus do céu, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha feito. Se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha assinado esse contrato. Se eu soubesse que eu ia ser assim, que ia ser assim, eu não tinha feito esta aliança. Então é por isso que nós precisamos pedir a direção de Deus, mas não somente pedir para a gente ouvir, mas obedecer. Não somente ouvir, mas ser alguém que obedece. Ser alguém semelhante ao homem que edificou a casa. Ou seja, o homem que ouviu cada instrução, cavou, abriu profunda vala, lançou alicerce sobre a rocha. Alguém que está firmado sobre a rocha. Quem está firmado sobre a rocha, quem está firmado em Cristo, quem está firmado sobre a palavra, pode até envergar, mas não quebra. Pode vir vento? Pode. Pode vir problema, dificuldade? Com certeza. Mas de uma coisa você tem certeza absoluta. A sua casa, ela não vai ser abalada. A sua vida não vai ser abalada. Você pode até envergar igual uma palmeira. Mas você não quebra. Porque você tem estrutura. E é isso que Deus quer que a gente tenha. Mas para termos estrutura, precisamos ser obedientes às palavras de Deus. Declare comigo, eu vou obedecer às palavras do meu Deus. Eu vou obedecer às palavras do meu Deus. Tem muita gente que quer receber resposta. Tem muita gente que quer receber vitória, mas não consulta o Senhor antes. E eu não posso culpar a Deus daquilo que eu não consultei Ele para fazer. E eu também não posso culpar a Deus daquilo que eu consultei a Deus. Deus mandou eu fazer algo e eu fiz diferente. Porque o livre-arbítrio, irmãos, nós temos. Mas também temos as consequências dele. Porque dependendo da decisão que a gente tomar, Deus não vai nos impedir, mas depois a consequência vai chegar. Porque para toda ação tem uma reação. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente tem uma colheita. E quando chegar a colheita, eu não quero estar como o homem que foi insensato. Como um homem que não pensou aqui e fez de qualquer jeito o que tinha para ser feito. Porque quando veio o rio, que o rio começou ali, ó, a vir contra aquela casa, a arrojar contra aquela casa, a Bíblia diz que ela caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Nós não queremos viver ruínas, irmãos. Nós queremos viver o melhor de Deus e Ele preparou o melhor para mim e para você. Se me ouvires e me obedeceres, comerás o melhor dessa terra. Mas se for rebelde, também vai ter a espada. Nós não queremos, irmãos, viver tempos de angústia, de dor e de sofrimento, mas isso depende de quem? De nós mesmos. As nossas atitudes vão falar muito sobre os nossos resultados. Se a minha atitude é boa, se eu estou debaixo da direção de Deus, você pode ter certeza
que Deus vai se responsabilizar por tudo na minha vida. Na nossa vida não é diferente não, irmãos. Se a gente fizer tudo com a direção de Deus, você pode ter certeza. Deus vai se responsabilizar por tudo. Mas se a gente for rebelde e disser, Deus, eu até sei qual é a direção que o Senhor quer, mas eu quero fazer a minha vontade porque eu acho que por aqui é melhor. Porque eu acho que cortar caminho, porque eu acho que pegar esse atalho é melhor. Deus vai lhe proibir? Não, mas Ele também não vai te poupar da consequência. Não é porque você é servo e é serva do Senhor, não é porque Ele te ama que Ele vai lhe poupar. Havia grandes homens de Deus que Deus amava, mas Deus não poupou das consequências, dos atos, das atitudes que eles tiveram sem a direção de Deus. Então, irmãos, Deus quer nos poupar. Ele quer que a gente coma do melhor da terra. Isaías, capítulo de número 1. E versículo de número 19 diz: Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas o 20 diz assim: Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O que Deus tem preparado para nós é o que? O melhor dessa terra. Mas se a gente ouvir ao Senhor, ou seja, se a gente der ouvido aos direcionamentos dele, dê ouvidos àquilo que Deus está falando com você. Irmã, a direção de Deus não era a que eu queria. Pois é, a maioria das vezes vai ser assim, se não for sempre. A direção de Deus vai ser contrária àquilo que a gente queria. Mas o que Deus tem preparado para nós é melhor. O que Deus tem direcionado para a nossa vida, tenha convicção que é o melhor. Deus preparou o melhor para você. Deus preparou o melhor para o seu casamento, o melhor para o seu ministério, o melhor para esta empresa. Deus preparou o melhor para tudo na sua história. Mas escute e obedeça. Não seja alguém que consulta, que ouve a voz de Deus, mas não obedece. Não adianta você pedir direção se você não vai fazer o que Deus manda. Porque depois a consequência vai chegar. Declare comigo: eu quero ser obediente, eu não quero viver a consequência. Eu quero ser obediente, eu não quero viver a consequência. A consequência dos nossos atos chegam. E Deus não quer que a gente sofra. Você está pensando o quê, minha irmã e meu irmão? Que Deus tem prazer no nosso sofrimento? Que Deus tem prazer em ver a gente sofrendo, em ver a gente se angustiando, em ver a gente se entristecendo? Não. Você acha que Deus tem prazer em ver a nossa casa desabando? É claro que não. Mas para que isso não aconteça, a gente tem que obedecer. Nós precisamos ser pessoas obedientes às ordens de Deus. O Senhor diz pra gente que se a gente der ouvidos à voz dele, à palavra dele, vamos comer o melhor da terra. Ou seja, ele vai nos abençoar. Sempre foi assim, irmãos. Com os filhos de Israel, com os hebreus, sempre foi assim. Você vai observar. Quando o povo era obediente, as bênçãos estavam sobre eles. Mas quando eles queriam fazer o que eles queriam, o que dava na telha, o que eles achavam certo, o que eles achavam que era bom o suficiente para eles, sempre dava problema. O povo era levado em cativeiro. O povo sofria, o povo passava fome, era enfermidade, era dificuldade, era problema. Por quê? Porque não dava ouvidos às direções de Deus. Todas as vezes que eu quero fazer algo da minha própria vontade, eu tenho que entender que quando a consequência vier, eu mesma vou ter que lidar com ela. Eu não posso culpar a Deus de uma direção que eu quis tomar. Eu não posso culpar a Deus de algo que eu quis fazer. O Senhor está dizendo: eu quero te livrar de dores. Eu quero te livrar de problemas. Eu quero te livrar de angústias. Eu quero te livrar de dificuldades. Mas depende de você. Se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Se você me ouvir, você vai ser próspero, você vai ser abençoado. E quando eu falo de prosperidade, não é riqueza materialmente falando. Eu estou falando de prosperidade que abrange todas as áreas. Eu estou falando de você ter paz, de você ter saúde, de você ter alegria. Eu estou falando de você ter presença, o restante é acréscimo. A presença de Deus estando com você, minha filha, o restante é acréscimo. Deus tem que ser o principal na nossa história e Ele quer ser o principal na nossa vida. Mas sem a obediência não tem como isso acontecer. Sem a obediência não tem como nós sermos abençoados. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos prosperar. Deus quer nos fazer viver o melhor dessa terra. E Ele quer nos fazer também morar na glória. Mas depende de nós com as nossas atitudes. Cuidado com o que você está fazendo. Seja como o homem que foi prudente. Foi mais trabalhoso construir aquela casa bem construída? Cavar a profunda vala, colocar a casa sobre a rocha. Você acha que foi fácil? Não foi. Foi difícil.
Mas ele, por mais trabalhoso que foi, ele escolheu ser um homem prudente. E isso teve resultados, porque quando veio a enchente, quando veio o rio, quando veio a força das águas, a casa continuou intacta. A casa, ela não afundou, ela não desmoronou, ela não caiu, mas ela continuou firme. Porque se nós estivermos na palavra do Senhor, se nós estivermos na obediência, nós estamos firmados sobre a rocha. Quem é a rocha? Rocha é Cristo. A rocha é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar firmados nele. Mas se a gente for desobediente, quiser construir de qualquer jeito, sem alicerce, sem botar na rocha, de qualquer forma, Deus não vai nos proibir, mas as consequências vão chegar. Faça o que Deus te mandar. Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja alguém que obedece às direções de Deus, mesmo quando você entende. Declare comigo: eu quero ouvir e obedecer. Eu quero ouvir e obedecer. Deus vai trazer direções para você. Obedeça. E você que já está ouvindo as direções de Deus, mas está meio assim para obedecer, seja obediente. Porque se você for obediente, a sua casa não vai ser abalada, porque ela foi bem construída. Nós precisamos construir a nossa casa, irmãos, sobre a rocha que é Cristo. É mais trabalhoso, é mais difícil? É, mas nós sabemos de uma coisa, que ela está bem construída, ela está bem firmada, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Oh, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Essa palavra é uma direção. É uma direção, Pai, para que possamos obedecer os teus desígnios, Pai. Porque se a gente quer ser abençoado, se a gente quer ser próspero, se a gente quer viver as tuas bênçãos, meu Deus amado, nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos ser pessoas que escutam a tua palavra e colocam em prática. Nós não podemos ser só ouvintes, mas precisamos ser praticantes, e nós queremos, Pai, ser praticantes das tuas ordens, da tua palavra. Nós queremos, Senhor, ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Nós não queremos, meu Pai, ser alguém imprudente, que agiu de qualquer maneira e que teve uma grande ruína, mas nós queremos ser abençoados por Ti. Oh, Senhor, desde os tempos dos Teus filhos, meu Pai amado, que estavam dentro do Egito, desde o tempo em que o Senhor chamou a Abraão, o Senhor sempre quis a obediência. Oh, meu Pai, nos ajuda a obedecermos os teus desígnios desde o início da criação. A tua palavra deixa bem clara, meu Senhor, que o Senhor direcionou a Adão a ser obediente, que possamos obedecer, meu Deus amado, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Nós não podemos, meu Deus amado, ser pessoas que agem com imprudência, que agem de qualquer forma, porque senão as consequências chegam e nós não queremos viver as consequências, mas nós queremos viver as bênçãos do Senhor. Pai, nos dá direção. E nos dá também, meu Deus, a coragem de vivermos as direções do Senhor, de obedecermos as tuas ordens, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome, Jesus,
seja glorificado. Nos ajuda, Pai. Nos dá a direção, porque nós queremos obedecer os teus desígnios. Nós queremos obedecer a tua palavra. Nós queremos, Pai, viver o melhor do Senhor. E nós sabemos, Pai, que para viver o melhor dos céus, o melhor do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós precisamos obedecer às tuas ordens. Nos ajuda, nos dá direção, Pai, porque queremos colocar a nossa casa edificada na rocha, edificada na tua palavra, Jesus. Nos ajuda, nos direciona e não deixa a gente tomar qualquer direção precipitando, mas que possamos obedecer às tuas ordens e os teus desígnios. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Deus, e eu te agradeço, Senhor, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é melhor obedecer do que sacrificar. Se você ouvir, se você for obediente, Deus tem o melhor para a sua história. Mas se você não ouvir, a sua casa não estará edificada sobre a rocha, ou seja, vai ter uma grande ruína. É tempo de vigiar com as tuas direções, com os teus posicionamentos e fazer o que Deus te ordena. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.